A Polícia Federal deve finalizar ainda nesta semana o inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações ao vivo. Ô Pedro, o documento com mais de 700 páginas será encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bom dia. Exatamente, bom dia para você, Eustáquio, Kátia, e também bom dia para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira, reta finalíssima dessa investigação que começou logo no dia 8 de janeiro de 2023, assim que abaixou a poeira, né, daqueles ataques que ocorreram na Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal, portanto, já deu início a esse inquérito para investigar não só os participantes, né, a maioria deles inclusive já foram até condenados, mas também para investigar os financiadores, os incentivadores e também o núcleo político das pessoas que de certa forma participaram da organização desses acampamentos que ocorreram na porta dos quartéis, né, desde que o resultado da eleição de 2022 foi proclamado até o fatídico dia do 8 de janeiro. Como você disse, Eustáquio, são 700 páginas que contém provas, conclusões da PF e inclusive aquele plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tudo isso faz parte desse inquérito que já está pronto para ser concluído, vai ser concluído essa semana e será entregue justamente para o relator dessas ações no STF, que é o ministro Alexandre de Moraes. E a gente esse inquérito ele até estava pronto para ser entregue, a gente tem uma história de que ele já estava pronto já há mais tempo, mas em razão desses últimos fatos, né, esses últimos acontecimentos, a Polícia Federal acrescentou novas provas que foram obtidas no telefone celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Então, por isso, são mais provas que foram abastecendo esse inquérito e que já deve ser concluído nessa semana, apontando quem são os financiadores, quem são os incentivadores e também um núcleo político, que aí a gente ia aguardar para ver quem vai estar incluso nesse inquérito, mas são essas pessoas que de certa forma participaram da parte intelectual do que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, Eustáquio. Ô Pedro, e o general da reserva Braga Neto, que foi candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, está negando qualquer participação no plano para executar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Exatamente, né? Quando a gente fala dessas pessoas, desse grupo político, né? Dessas cabeças que teriam organizado e planejado essas manifestações, um dos nomes que vem à tona é justamente o do general Braga Neto, ele que era vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, foi ministro durante o governo Bolsonaro também e que teve envolvido nesse inquérito justamente nessa reta final, no momento em que essas provas que foram coletadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid apontaram que uma reunião que aconteceu no dia 12 de novembro de 2023, que aconteceu na casa de Braga Neto aqui em Brasília, seria essa reunião que determinou esse plano de assassinato, suposto plano de assassinato, né, do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes, assunto que a gente já tratou aqui essa semana. Então, essa reunião aconteceu, portanto, na casa de Braga Neto, pelo que aponta a investigação da Polícia Federal. A gente procurou o Braga Neto oficialmente, a gente procurou também o PL para se manifestar a respeito desse envolvimento dele, segundo as provas e segundo o relatório da Polícia Federal, mas ele não optou por não falar nada, também não postou nada em suas redes sociais, mas há interlocutores, né, há pessoas ali próximas a Braga Neto que mantêm um contato diário com ele. O general tem negado participação nisso, inclusive tem se mostrado surpreso com essas acusações que vieram à tona. Segundo, né, o que a gente conseguiu apurar aqui, o que o Braga Neto tem dito é que o que aconteceu, de fato aconteceu a reunião, mas nessa reunião foram tratados de outros assuntos oficiais, assuntos que não dizem respeito a golpe de Estado, a tentativa de assassinato, nada disso. Ele confirma que, né, teria recebido ali esses militares, mas para tratar de assuntos diversos. Então esse é o ponto do Braga Neto. A gente ainda não sabe se ele vai ser chamado para depor, se ele será ouvido novamente pela Polícia Federal, mas fato é que ele está envolvido nessa investigação da Polícia Federal e, como eu disse, né, está na reta final desse inquérito e muito possivelmente Braga Neto seja convocado a dar novas explicações a respeito dessa participação específica nesse caso que será inserido no inquérito do dia 8 de janeiro. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 19 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês, Eustáquio. Pedro Nascimento ao vivo de Brasília nesta manhã de quinta-feira.